Então, a primeira coisa, vamos falar sobre os tipos sanguíneos, né? Sobre o sistema ABO, o sistema RH, né? E o qual é o grande problema, na verdade, né, em relação a esse tipo de incompatibilidade? A gente sabe que existe o grupo sanguíneo, né? A gente tem pessoas AB e O, e a gente tem o fator RH. O que é o fator RH? Na verdade, o fator RH é uma proteína que é expressa na superfície das hemácias. E essa proteína, na verdade, o grande gene que acaba produzindo essa proteína, ele é o gene D. Por isso que a gente, tecnicamente, fala mais em fator D, né, do que fator RH. Se usa muito mais do ponto de vista técnico, né, a presença do D, do antígeno D, do fator D, né, do que fator RH. Porque apesar de ter vários locos, vários loci gênicos, né, que transcrevem aí essa manifestação antigênica, a principal delas, a que tem relevância clínica, definitivamente é o D, é o fator D. O que acontece? Tem pessoas que expressam, então, esse antígeno D na superfície das hemácias e tem pessoas que não expressam. Aquelas que expressam o antígeno D vão ser chamadas de RH positivas, aquelas que não expressam vão ser chamadas de RH negativas. O grande problema são aquelas mulheres que não expressam o antígeno D, né? Portanto, são RH negativas e que engravidam de fetos que expressam o antígeno D. Então, quando o pai ele é RH positivo, ele vai ter o gene dominante e o filho também vai ter RH positivo, né? Também vai ter esse gene dominante. As hemácias fetais vão estar expressando esse antígeno e as hemácias maternas não expressam. Quando existe, então, uma passagem de sangue do feto para a circulação da mãe, vai acontecer uma sensibilização. Na verdade, o organismo da mãe vai acabar reconhecendo, né, essas hemácias que entraram na circulação dela e ele vai começar a produzir o anticorpo, o anti-D. Então, essas mulheres, elas começam a produzir o anti-D, que é, na verdade, um anticorpo que vai hemolizar essas hemácias intrusas, né, vamos dizer assim, desse feto que entraram na circulação materna. Jader, mas aí o que acontece, né, quando a paciente ela acaba tendo uma produção do anti-D? Ela acaba produzindo inicialmente a IgM, né, que é o anticorpo recente. A IgM, na verdade, ela não cruza a barreira placentária. Só que depois de um certo tempo se forma a IgG e a IgG, sim, ela vai cruzar a barreira placentária. E aí é que nós temos o problema, né? Porque a IgG, quando ela cruza a barreira placentária, ela vai chegar lá nas hemácias desse feto e essa IgG vai começar a hemolizar. Ela vai começar a produzir, né, então, a hemólise desse feto. E esse feto, ele acaba tendo risco aí de ter, portanto, né, a doença hemolítica perinatal, a aloimunização. Tem escolas que gostam de usar o termo isoimunização, né, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, a aloimunização é justamente essa incompatibilidade, justo porque essa paciente produziu anticorpos que vão acabar hemolizando as células fetais. Jader, mas o que seria esse fator DU, né, que é diferente, né? Algumas pacientes aparece ali DU positivo. O fator DU é o seguinte, tem alguns tipos de manifestações genotípicas e fenotípicas, né, de pacientes RH negativo. Essas pacientes, elas vai aparecer assim, ó, no resultado do exame. A tipagem sanguínea dela é, por exemplo, A negativo, ou B negativo, O negativo. Mas o fator DU é positivo. O fator DU é, na verdade, uma expressão antigênica do antígeno D, só que uma expressão muito fraca, extremamente fraca, né? Tanto que quando eles fazem o exame, eles colocam ela como RH negativo.
Só que essa paciente que, mesmo que ela tenha, na verdade, uma expressão muito fraca, né, do antígeno D, ela vai ser considerada, do ponto de vista de comportamento imunológico, né, quando a gente vai trabalhar com clínica, a gente entende que essa paciente definitivamente ela não tem, né, risco de fazer aloimunização, justamente porque essa paciente ela se comporta imunologicamente como sendo RH positiva. Tá, então quer dizer que se eu receber lá a tipagem sanguínea dela A negativo, fator DU positivo, eu considero ela, né, do ponto de vista clínico, imunológico, como A positiva? Exatamente isso. Então, se ela é fator DU positivo, ela se comporta como uma pessoa RH positivo, certo? Então, o risco de aloimunização, né, a gente não vai ter nessa paciente porque ela está imunologicamente se comportando como RH positivo. Algumas escolas vão falar fator D fraco, né? Tem gente que fala fator DU, outras escolas falam fator D fraco, vai muito de cada escola, né? Mas o importante, né, do ponto de vista prático, é que ela se comporta imunologicamente como uma pessoa RH positivo. Fechado? Entendido?